Olá, eu queria falar para vocês sobre a importância do hormônio antimileriano. É um hormônio que é bastante específico para os casos de reprodução humana, para os casos de infertilidade conjugal. E é um hormônio que a gente dosa na mulher. Para que serve então o hormônio antimileriano e por que ele é tão importante para a gente, né? Ele, na verdade, serve para a gente ter uma ideia de como que é o estoque de óvulos que a mulher ainda tem, né? O que a gente chama de reserva ovariana. Então, ele consegue dar para nós uma ideia da quantidade de óvulos que a gente consegue obter durante uma indução da ovulação e até mesmo, né, uma previsão, embora isso tenha ainda uma grande margem de erro, mas uma previsão de quando vai ser a menopausa. E a partir dessas informações, a gente consegue determinar, né, a necessidade ou até a velocidade com que deve ser feito algum tratamento para poder obter a gravidez. Então, eu uso uns valores de referência um pouco diferentes do que os laboratórios costumam usar, né? Mas a gente podia dividir mais ou menos assim. Inferior a 0,1 são valores muito baixos. Aí esses valores realmente são bastante delicados. Eles mostram que a reserva ovariana está muito baixa e que a resposta na indução da ovulação pode ser bem difícil. A gente pode ter um óvulo, às vezes nenhum óvulo, às vezes algum folículo vazio que a gente chama, né? E indica que a menopausa não está muito longe. O segundo ponto de corte é um valor de 0,5. Então, a partir de 0,5 a gente começa a ter uns resultados um pouco melhores, né? A gente costuma ter aí ao redor de 2 a 5 óvulos, então é um valor mais interessante, é um valor que já dá para nós uma margem melhor de trabalho e que a gente consegue obter mais óvulos. Depois do 0,5 a gente tem um outro ponto importante que é o 1,2. Então valores acima de 1,2 são valores já bons, valores onde a gente consegue obter mais de 10 óvulos. E aí, a partir desses 10 óvulos é onde a gente consegue ter uma boa quantidade de embriões no final e chances de gravidez melhores, né? Sem que você precise fazer mais de uma indução da ovulação, né? Que é o que acontece quando a gente tem valores de hormônio antimileriano menores, né? Então, se alguém tem 0,5, né, pode ser necessário que sejam feitas 2 induções da ovulação, porque daí no acumulado a gente vai ter lá os 10 óvulos necessários. E depois a gente tem valores mais altos de antimileriano, que são os valores acima de 2,4 ou 2,5. Nesses casos, a gente tem as pacientes que a gente chama de altas respondedoras, né? Pacientes que costumam ter mais de 20, às vezes mais de 30 óvulos, que também não é assim de todo bom, porque passa a ser arriscado ter síndrome de hiperestimulação ovariana, e esses valores também são valores encontrados em pacientes que têm a síndrome dos ovários policísticos. Então, eles denotam aí uma alta reserva, uma grande quantidade de óvulos. Então, o antimileriano, né, é um marcador muito importante. Ele é um exame moderno, entre aspas, né, porque ele existe de mais ou menos uns 10 anos para cá, que a gente usa ele na prática clínica, mas ele é um exame extremamente importante e fundamental para quem quer planejar os seus tratamentos de reprodução humana, ou mesmo para ter uma ideia de quando pode engravidar, ou se tem ainda aí um bom tempo para poder aguardar, para poder pensar no tratamento. Então, era isso que eu queria falar sobre o antimileriano. Quem tiver mais alguma dúvida, entre em contato aqui com a gente, com a clínica, que nós poderemos responder e tirar as dúvidas que vocês ainda tenham. Um grande abraço.